Ora, boa noite, minha gente. Hoje vamos até Vila Nova de Gaia ao encontro do professor Luís Amaral, eh, que nos vai falar da sua experiência, e que grande experiência que vai ser aqui contada, da sua missão na obra do Calvário. Ele já está connosco. Boa noite, Luís. Boa noite, Obrigado por Américo. estar cá. Obrigado, boa noite. Eu gostaria de começar por pedir para que se apresentasse brevemente. Muito obrigado, boa noite ao Américo em primeiro lugar e aos que depois nos forem ouvir, e muito obrigado pelo convite e pela confiança que o mesmo documenta. A minha apresentação é muito simples, enfim, o meu nome abreviadamente é Luís Carlos Amaral, tem mais umas coisas por meio, e sou natural da cidade do Porto, onde nasci há 60 anos precisamente, em 1961, e sou casado, sou pai, e sou profissionalmente, sou professor na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no Departamento de História, sou também historiador, e é essa, digamos, a minha área profissional e a minha paixão, devo dizer. Paralelamente a isso também, e é sobretudo por essa razão que aqui estou hoje, sou também voluntário, já há largos anos, na obra da Rua, na obra do Padre Américo e concretamente no Calvário de Beira. Uhum. Para quem não conhece a sua história, e eu também não a conheço, vamos começar precisamente pelo princípio. Como é que chegou até ao Calvário? Como é que conheceu a obra? Como é que foi essa sua entrada na obra? Olha, de uma forma muito comum e muito vulgar ainda para a minha geração. Eu pertenço a uma família normalíssima, portuguesa, do Porto, numa família onde havia grandes tradições religiosas, mas onde havia também, devo dizer, fortes tradições antirreligiosas e anti-eclesiásticas. Portanto, convivia com isso dentro da minha casa, sempre todos nos demos harmoniosamente, mas o meu avô paterno, ao qual estava e estou, apesar de ele já ter morrido há muitos anos, muito ligado, e eu era relativamente novo, era, enfim, profundamente, enfim, um republicano da velha guarda, muito anticlerical, etc, etc. Bom, mas isso pouco interessa, apenas para dizer que pertence a uma família vulgar, e onde havia, sem dúvida nenhuma, traços de um catolicismo muito tradicional, mas muito verdadeiro também. E, naturalmente, como em muitas famílias do Porto, havia uma devoção muito especial pelo Padre Américo, especialmente da parte da minha mãe, que o chegou a ver pregar várias vezes em igrejas do Porto e falava disso sempre com grande entusiasmo e falava também com, enfim, não sei se a palavra apropriada é entusiasmo ou não, mas falava sempre de forma muito viva do funeral do Padre Américo ao qual tinha assistido. Ora, significa que eu desde muito novo ouvia falar no Padre Américo e desde muito novo também comecei a ler o jornal O Gaiato, que chegava à minha casa, curiosamente não por assinatura, só muito tardiamente é que foi feita a assinatura, mas como os Gaiatos distribuíam o jornal no Porto, eu ainda me lembro muitíssimo bem de ver Gaiatos a pregoar o Gaiato, o jornal aparecia sempre naturalmente lá em casa. E, portanto, foi através dessas leituras que fui conhecendo o Padre Américo, os seus escritos, a sua obra, e devo dizer que desde o início tive uma particular atração e sedução pela, digamos, aquilo que nós poderemos chamar a valência do Calvário, faz parte do último, digamos, da última parte do grande sonho do Padre Américo, e, portanto, nem era tanto graças aos textos do Padre Américo, devo dizer nessa parte específica, mas aos textos do Padre Batista, o Padre António Batista dos Santos, que, enfim, terei oportunidade de explicar mais à frente, acabou por ser, digamos, o grande executor, e eu acrescentaria não só executor como criador. Eu acho que ele deve ser associado à figura do Padre Américo na criação efetiva do Calvário, mas foi sem dúvida nenhuma o grande guia e continua a ser, mesmo hoje, que já está afastado há uns anos da direção do Calvário. E sempre fui, digamos, alimentando a ideia de que me queria aproximar mais. Não sabia exatamente como,
como voluntário, nunca tive uma ideia muito concreta do que é que queria ou deixava de fazer. Eu, apesar de ter tido uma formação e uma educação cristã normal, nunca participei em grandes movimentos eclesiais, nem paroquiais. Aliás, fui sempre um mau paroquiano nas várias paróquias em que já vivi. Não sou um exemplo de bom paroquiano, mas, enfim, até hoje é uma absoluta paixão e um absoluto, digamos, vício em que se transformou para mim a obra de Rui, especialmente o Calvário. Essa absoluta entrega a quem está absolutamente dependente e que, enfim, como já explicarei, é uma troca, há uma reciprocidade, digamos assim, de serviços e de amor e de relação humana que se troca entre as pessoas, nós e os que lá estão, e os que lá estão e nós. Bom, Mas não é muito difícil, isto é uma provocação que vou deixar por assim, é quem lida todos os dias com estudantes universitários que têm uma carreira por frente, à porta, que têm grandes sonhos, que lhe coloca grandes desafios, descer de repente, e este descer aqui, entre aspas, sim, eu para um percebo. mundo marginal, digamos assim, também entre aspas. Bom, no princípio era um desafio e para mim tudo era diferente, era tudo estranho, tudo. E perguntavam, como ainda hoje me pergunto, como foi possível ao Padre Batista e a outros, mas sobretudo ao Padre Batista, que esteve à frente da obra quase 60 anos, não é? Como é possível aguentar todos os dias isto, não é? Aquele tipo de vida. Eu só lá vou aos sábados, às vezes esporadicamente vou outros dias da semana, mas claro, durante a semana tenho trabalho, mas os sábados são sagrados. É complicado, mas com o tempo a gente vai percebendo que não é mais do que relações humanas. Quer dizer, aquelas que eu tenho no meu meio académico são um determinado tipo de relações humanas, aquelas são outras, mas no fundo é tudo pessoas. Não é? Exatamente. Somos todos pessoas e por isso aquilo que, digamos, a gente tem tendência a usar essas palavras, enfim, hoje postas de lado, e ainda bem que postas de lado, porque não é tanta carga negativa quando dizemos é deficiente, não é tanta carga negativa, é, digamos, partirmos do princípio que o outro tem menos do que nós e que ele é deficiente e nós somos eficientes, o que é falso, não é? São pessoas diferentes, somos todos diferentes. E aqueles ali têm algumas diferenças que não são muito comuns, como muita gente com quem eu me circulo, com quem eu me cruzo na universidade, e como imagina, são milhares de pessoas com que a gente se cruza todos os anos e ao longo da vida, há gente muito diferente, e agora com a vinda, que é algo de muito positivo, cada vez mais estudantes estrangeiros, já não são só pessoas diferentes, digamos, fisicamente diferentes, que é secundário, mas são pessoas de meios culturais muito distintos. E, portanto, nós vamos habituando a lidar com muita gente e para mim é um prazer, aliás, por isso é que sou também historiador, é porque há muita vida e há umas pessoas, não é? A minha vida profissional é passada nisso. E por isso, num primeiro momento estranha-se, claro que se estranha, porque, enfim, eu estou habituado a um meio académico, portanto, com um determinado nível intelectual, e uma das coisas que o Américo, quando for ao Calvário, verá, é que tem que mudar o registro do seu discurso, não é? Não pode estar lá Claro, as discussões, no meu caso de história, a falar, sei lá, dos reis ou outra coisa qualquer, não, adapta ao seu discurso. E isso é uma extraordinária lição de vida. Mas dizia você que primeiro estranha-se e se calhar depois entranha-se, não? Exatamente. Olha, a frase que eu creio que é do Pessoa aplica-se integralmente. Depois transforma-se num vício. E transforma-se num vício que demora, nos é mais rápido, noutros é menos rápido, que é difícil, porque nós, enfim, não é muito fácil convivermos com realidades, como digo, que nos são estranhas, não vou entrar em pormenores, nem tenho que entrar em pormenores, nós não devemos contar as histórias de família, enfim, a totalidade da história da família fora do âmbito da família. Mas evidentemente que não é muito agradável nós andarmos a limpar coisas sujas, enfim, com dejetos humanos, a tentar ajudar, a auxiliar, que não posso fazer mais do que isso, a limpar determinadas feridas, a termos algumas conversas que eu costumo dizer que são circulares, não conseguimos sair daí a minha provocação ao Luís, porque é assim,
quem nos está a ouvir, então, o senhor é professor universitário, lida com um trabalho tão exigente e depois, ao fim de semana, dedica um dia por semana para cuidar de pessoas abandonadas, pessoas de ninguém na mentalidade do povo. É um bocado estranho para as pessoas que nos estão a ouvir, esperamos que não seja tão estranho assim, mas quem até é. Para mim, se me permite, para mim não, quer dizer, Não no é. início foi estranho, no início foi estranho. E devo dizer que a única coisa que ainda hoje me choca um bocado é uma questão de física, de sensibilidade, não é o ver, é o olfato. Eu tenho um olfato muito apurado. Pois. Isso para mim é sempre uma limitação ao fim destes anos todos, ainda me custa um bocado, mas a gente habitua-se e acho que nisto é assim, a primeira consciência que devemos, que vamos aprendendo, que não a temos, eu não a tinha e a maior parte das pessoas não tem, mesmo quando são técnicos encartados, pelos quais eu tenho todo o respeito. Sim, sim. As pessoas que lá estão são exatamente pessoas como nós. A diferença maior que têm entre nós é que nós, se quisermos, temos capacidade, a maior parte de nós, para viver sozinho. Se quisermos. Mas nem todos sequer podem. E eles lá não podem viver sozinhos. É a única diferença. Luís, mas o Luís, quando vai lá ao sábado, e eu deduzir que quando vai ao sábado, já disse aqui que não ia dar aulas de história, não ia falar de história, não ia, vai fazer coisas que têm a ver com a satisfação das necessidades básicas da população que lá reside, que lá trabalha. Você faz um pouco de tudo, digamos assim. Sim, o que for, eu sou trabalhador para todo o serviço. É para o produto de mulher. E claro, evidentemente só não faço aquilo que legalmente não posso fazer. Já sim, não, sim, só não tenho formação, como não posso atos de natureza médica ou sim, mais, isso não faço. Não é? Limito-me a segurar nas coisas. Mas de resto, podendo fazer, tenho braços e, portanto, faço. E sabe, uma das coisas melhores, digamos, do Calvário é que a gente ali sente-se muito igual. As pessoas ali não me olham como ao professor, e apesar de eu dar-me muito bem com os meus alunos, nunca tive problema nenhum, graças a Deus, nem com os meus colegas, mas evidentemente há hierarquias, não é? E eu já tenho idade para estar lá no topo e por isso, enfim, olham sempre para mim e como professor, todas as profissões têm as suas particularidades. A de professor tem várias, mas uma delas que é muito verdadeira e que se sente muito é assim: nós todos os anos estamos mais velhos, mas os alunos têm sempre a mesma idade, porque todos os anos vem uma leva nova, portanto eles estão sempre nos 18 e nos 19, eu é que vou somando todos os anos, não é? O fosso vai escavando. Exatamente, e portanto isso também, digamos, acaba por escavar um bocadinho ou marcar um bocadinho mais a hierarquia que nós sentimos. Ora, no Calvário não. No Calvário nunca ninguém me tratou, é tudo Luís para trás e para a frente, e muito bem, e tratam-no, digamos, as coisas são muito, como é que eu ia dizer, são muito frontais. Não quer dizer que as pessoas também não tenham, são pessoas como os outros, e agora brincando um pouco com termos que agora são politicamente incorretos, mas o Padre Batista costumava dizer com muita graça que a gente às vezes dizia, algum deles fazia assim, tinha uma manha, todos temos manhas e tal, e a gente dizia, a gente a julgar que ele que estava não sei o quê, mas ele foi um espertalhão. E o Padre Batista costumava dizer assim, tolo é quem acha que eles são tolos. Exatamente. Pronto, e agora, claro, todos estes termos são politicamente incorretos, mas ele tem toda a razão. As pessoas são muito frontais e têm também os seus jogos, as suas chantagens, os seus amores, os seus desamores, exatamente como pessoas. Qualquer um de nós, exatamente. Pronto, mas nisso são muito frontais e, portanto, não têm essas implicações das questões sociais, das hierarquias, etc, etc. Por exemplo, ainda há um tempo, entre muitas histórias, mas conto esta que foi recente, uma senhora, não preciso dizer o nome, que me viu e eu estive 2 semanas sem ir porque tive um problema nas costas e não estava em condições de ir. E quando cheguei ao fim de 2 semanas, ela viu-me e disse, tu já há muito tempo que não vinhas. Eu disse, não, olha, tive um problema nas costas. Ainda bem, olha, julguei que já tinhas ido para os anjinhos. Pronto. Tá boa. Foi logo assim. E este tipo de respostas deixa-nos sempre e pronto, já fui posto no sítio, não é? Pronto, a pessoa pensou, não está ali a filtrar com toda a delicadeza, então estás bem, não sei o quê, pronto. Isto, claro. Mas, Luís, estava eu a perguntar, e você estava a responder, mas as conversas
são ricas por isso, tem muito que se diga. Que tipo de trabalhos é que presta? Além de fazer compras, porque eu quando o apanhei foi nas compras. Estava a fazer recados. Recados, pronto. Bom, então, ao Américo, se me dá licença, talvez tenha algum interesse contar um bocadinho o que é a história do Calvário. Sim, sim. Porque assim depois percebe-se como é que a partir de certa altura entram os voluntários. Exatamente. No início o Padre Américo não tinha, enfim, não teve tempo para pensar, não é? Pronto, como sabe, Também viu certamente... muito pouco tempo. Eu Sim, recordo que sim. estamos a falar A no ano obra em que foi... faz 105 anos que ele morreu, não é? Exato. A obra foi, digamos, verdadeiramente, só oficialmente, só começa a funcionar um ano exato depois da morte dele. Ele morre a 16 de julho de 56 e a obra foi formalmente aberta em 16 de julho de 57. Se bem que antes já tivesse havido trabalhos preparatórios, a Quinta, ele tomou posse da Quinta, chamada Quinta da Torre, em 54, em junho de 54, em junho de 55, se não me falha a memória, ou julho de 56, exatamente, ele benze uma das duas capelas, benze não, está presente na inauguração e bênção da primeira capela, que é a capela da parte de baixo da Casa do Gaiato, propriamente dito, uma capela neorromânica, que foi benzida pelo então Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes. Aliás, um conjunto de fotografias muito interessantes dessa bênção. Estamos, creio que foi a 2 de julho, e 14 dias depois o Padre Américo morria, não é? Falecia. E, portanto, de um momento para o outro, enfim, já contarei, foi preciso, digamos, deitar a mão às coisas. Ficaram alguns jovens, muito jovens padres, com exceção de um, eram todos gente de 20 e poucos anos, e, portanto, foi preciso deitar a mão àquilo. Mas convém dizer que a obra, digamos, aquilo que se chama o Calvário, apesar de ser a última realização, ou o início da realização, não foi mais do que isso por parte do Padre Américo, ou a tentativa de concretizar esta ideia, é, digamos assim, o culminar do seu sonho, do seu grande objetivo, daquilo que é o fio condutor de toda a obra do Padre Américo, de toda a ação do Padre Américo, de todo o pensamento do Padre Américo. Eu creio que há, e os especialistas que não eu sabem dizê-lo, e seguramente os senhores padres muito melhor do que eu, mas o Padre Américo tem, digamos, desenvolveu em si um pensamento muito rico, muito claro, digamos, e muito bem delineado. Fala-se muitas vezes que o Padre Américo é uma vocação tardia. Eu não sei bem o que é uma vocação tardia. A vocação, quando aparece, é quando aparece, não é? Não uns mais cedo, outros mais tarde, mas a verdade é que o facto de ele ter entrado já muito maduro no seminário, no fim de contas, acabou por sedimentar ideias que já há muito alimentavam a sua mente. E, portanto, ele quando sai do seminário, ele já sabe muito bem o que quer. Ainda não sabe é como traduzir aquilo que quer. Portanto, ele tem um pensamento muito bem elaborado, que depois traduzirá num conjunto de ações, que por sua vez resultam num conjunto de obras. Tudo isso sintetizado na obra da rua. Ora, qual é o fio condutor? Se nós tivéssemos que escolher, há vários, mas um dos fios condutores é, sem dúvida nenhuma, uma atenção muito particular à pobreza e a tudo o que resulta da pobreza. Que é muito inerente à obra toda dele, não é? Foi sempre a preocupação dele foi responder à pobreza. À pobreza, sem dúvida. E convém imaginarmos um bocadinho, ou tentar, enfim, tanto quanto é possível, e hoje é muito possível, nós sabemos muito, através de estudos, de fotografias, de filmes, de tudo, que a pobreza no tempo do Padre Américo era uma pobreza gritante. E, antes de mais, a pobreza material. Não quer dizer que o Padre Américo não se preocupasse também com a pobreza espiritual, mas ele sabia muito bem, dentro daquilo que é, aliás, as tendências da doutrina social da Igreja, já desde o século XIX, para não irmos mais para trás, não é? Sobretudo a partir do século XIII, com os movimentos mendicantes, que começam a dar atenção cada vez mais à pobreza física e material, perdão, à pobreza material. Isto é,
a ausência dos bens necessários para termos uma vida, dos bens materiais necessários para termos uma vida digna, limita a nossa capacidade de vivência da fé. Isto demorou séculos até se perceber. Bom, mas abreviando, agora não é a altura para a história, a partir do século XIX, a Igreja, e não é apenas a Igreja Católica, todo o cristianismo, toda a cristandade, todos os ramos do cristianismo vão ganhando essa dimensão social, muito ditada pela industrialização, pelo aparecimento das massas operárias completamente desenraizadas, etc, etc. Ora, o Padre Américo faz parte dessa linhagem cristã e que tem, digamos, uma sensibilidade, uma hipersensibilidade a uma pobreza que era uma pobreza, digamos, efetiva, real, de fome, mas fome, como se costuma dizer, não é fome no sentido de vontade de comer, não, é fome porque não havia que comer. Não havia que comer, era fome real. Não havia abrigo, não havia casas, não havia uma série de coisas. E, portanto, ele é muito tocado por isso. Ora, isso atravessa, digamos, é o núcleo central de todo o seu pensamento. Todo o seu pensamento está em torno disto. Ou seja, como é possível limitar esta pobreza e, ao limitar esta pobreza, estou necessariamente a limitar os efeitos negativos que a pobreza material tem sobre a vida das pessoas e sobre a vida da fé. Como é evidente, não é? E ele disse aquilo que muitos autores disseram de milhentas maneiras, disse-o muitas vezes e de muitas maneiras, como já outros disseram e dirão depois dele, resumindo na frase muito conhecida, não se prega o Evangelho a barrigas vazias. Pronto, é tão simples quanto isto. Esta é a mentalidade do Padre Américo, que depois, evidentemente, ele tem isto muito claro e quer traduzir em várias obras, que também lhes vão sendo, digamos, ditadas pelas circunstâncias em que vive. É sempre a velha história, nós somos humanos dentro das nossas circunstâncias, somos nós as nossas circunstâncias. E claro, ele estando em Coimbra e olhando para a pobreza das crianças de rua, necessariamente vai tentar responder-lhes. Mas já antes das crianças da rua, ele faz a visita aos pobres, não é? E vê as descrições que são coisas para nós hoje, enfim, de estremecer, não é? Essa pobreza, ainda por cima com a capacidade literária que ele tem, que nós vemos, sentimos os cheiros, e eu, como já disse, sou sensível aos cheiros, sentimos tudo, quer dizer, naqueles textos a gente estremece porque, e creio, se quer que lhe diga, que isto não tem nada a ver até com sensibilidade mais ou menos religiosa, não? Isto tem simplesmente a ver com a circunstância de sermos humanos, não é? Qualquer um de nós, humano, se naturalmente, se não estiver desequilibrado, se compadece do seu semelhante. E nós vemos ali descrições que são terríveis, absolutamente terríveis. E ele não sabe como traduzir isso num primeiro momento, mas a sua experiência e a fé imensa que tem, fala-o avançar, não é? E fala sobretudo não temer. Bom, é isto que levará à fundação das Casas do Gaiato, que nasce em 1940, formalmente, depois da experiência que ele tem nas colónias de férias, com a Casa de Miranda do Corvo, depois Paço Sousa, bom, abreviando. Depois surgirá a segunda valência, que é o famoso património dos pobres, portanto, mais uma forma de tentar... São aquelas casas que eu... Exatamente, olha, é aquilo que nós hoje chamamos, digamos... Casas sociais. Exatamente, um dos grandes, digamos, interesses do Padre Américo, e vamos mais uma vez colocar de lado a dimensão religiosa, porque o Padre Américo ultrapassa largamente, é de um humanismo tão profundo que não se resume à dimensão estritamente religiosa. E, portanto, o que ele faz é uma coisa moderníssima. Ele é um homem... A mim é sempre uma pessoa, como tanta gente é, e ele também é, muito contrastante, porque ele é uma pessoa, diríamos nós hoje, com um pensamento muito conservador, não é uma pessoa conservadora, não é uma pessoa, não se julga que é todo, digamos, enfim, avançado do ponto de vista, não, é uma pessoa muito conservadora. No entanto, ele é precursor de uma série de coisas extraordinariamente avançadas para o seu tempo. Aliás, parte da incompreensão do tempo em relação a ele foi por ele ter falado de coisas muito antes delas se tornarem... acontecerem, não é? Não é o único que o faz, mas falo num Portugal que estava, digamos, muito incapacitado de ouvir o discurso dele, não é? Estava longe de estar sintonizado com aquilo que ele estava a dizer.
E, portanto, por exemplo, a questão do património dos pobres é evidentíssimo. E o que é o património dos pobres? Não é nada mais que o auxílio à autoconstrução. Uhum. Aliás, é sempre o princípio do Padre Américo. Quando ele estabelece o lema de uma obra de rapazes, para rapazes, pelos rapazes, que depois será adaptada para o Calvário, como vamos ver, o que é que ele faz? Em relação às pessoas, é dar-lhes os instrumentos para eles poderem. Eles Ensiná-los a sozinhos. pescarem. Exatamente, é sempre a velha filosofia, não é? Sempre de, e isto, digamos, do ponto de vista religioso, é muito católico, porque é implicar a pessoa na sua própria promoção. É Implicar lindo o isso. próprio, não dispensar, por exemplo, a grande inovação pedagógica dele em relação aos gaiatos, qual é? Claro, dar-lhes gente que vivia na rua e que passa a ter uma cama lavada. Gente que comia quando podia e passa a ter o pequeno almoço, o lanche e o jantar. Que tem cuidados médicos, que tem educação, que tem essas coisas todas, mas, simultaneamente, vai dando a cada um funções, obrigações, responsabilidades. Isto é, todos vão sendo chamados a ser implicados no seu próprio crescimento e formação. Digamos que, desse ponto de vista, que é das coisas que mais, e que depois, como tentarei explicar, no Calvário é exatamente a mesma filosofia, é de cada um pôr a render os talentos que tem. São muitos ou poucos, isso não interessa. Se os puser a render todos, vale tudo o mesmo. Aquele que tem um ou que tem 100 é exatamente a mesma coisa. Desde Aliás, que ponha a render é aqueles que têm. isso é bíblico. Quem tem 100 Claro. pode render menos do que quem tem 1. Exatamente, e nisto é que se percebe a profunda fé humana, muito humana e encarnada, diríamos nós, do Padre Américo. Isto é, como é que nós passamos dos textos e das ideias às ações. Tudo isto sempre, digamos, o consumiu absolutamente. Como é que eu traduzo esta ideia da caridade, assim ou assado, numa realidade efetiva? Como é que eu consigo aproximar-me do outro através de, digamos, ações concretas que promovam o outro? Bom, e é neste desfiar todo que o Padre Américo sempre, aliás, os seus textos estão sempre cheios disso, múltiplas referências, percebe-se que, apesar dele atender, e nós diríamos, já bastava aos gaiatos, não era preciso mais nada. Ele acrescentou-lhe o património dos pobres. E nós dizemos, já chega, já não é preciso mais nada, mas ele continua a achar que não consegue dar a mão aos pobres que vê na rua, não consegue dar a mão àqueles a que os hospitais não tinham capacidade para responder. Tinham que pôr fora. As pessoas, enfim, mais ou menos curadas ou que estavam para morrer, tão simples quanto isto, eram postas fora dos hospitais. E eram postas fora não era por questões de desumanidade, não, porque não havia espaço, não havia alternativas, não havia lares, como nós hoje havia, enfim, coisas muito reduzidas. E ele, no final, já, enfim, ele não imaginava que iria ser o final, mas acabou por ser o final, tem esta ideia. Ele diz que já há muito tempo a pensar como deve ser, conhecia esta quinta da Torre, na freguesia de Beira, do Concelho de Paredes, uma quinta que estava abandonada, que pertencia à família dos Viscondes de Beira, que são aparentados com a família do Essa de Queiroz, ou melhor dizendo, da mulher do Essa de Queiroz, dos Condes de Rezende, e acabou, agora não vale a pena estar a contar a história, por conseguir, a custo zero, digamos nós, uma oferta da dita quinta. Como digo, ele assina em 54, acho que é em 54 que ele assina o contrato. Uma ou duas semanas antes da assinatura do contrato, numa das últimas festas que houve no Coliseu do Porto, ele anuncia que está para se concretizar esta nova realização da obra da rua. Em 56, a Quinta de Abuseu estava completamente em ruínas, quer do ponto de vista dos edifícios, quer do ponto de vista agrícola. E em 56 já está construída a primeira capela do Polo de Baixo, que virá a ser a Casa do Gaiato. E ele, como acabei de dizer, a capela é benzida, acho que é no dia 2 de julho de 56, e no dia 14 ele tem o acidente em Valongo, e no dia 16 morre no Hospital Santo António, no Porto. E, portanto, as ideias que ele tinha eram mais uma vez ideias, e como sempre aconteceu,
quando ele, quer nas casas do gaiato, quer em relação ao património dos pobres, ele tem as ideias e depois, conversando com várias pessoas, por exemplo, em relação ao Calvário, ele vai logo escrever, a partir de 54, ao seu grande amigo, ao arquiteto Teixeira Lopes, que é irmão do escultor, e diz-lhe, digamos assim, genericamente o que ele quer. E o que é que ele quer? Ele quer uma espécie de um lar central, uma espécie de lar hospital, para aqueles que são incuráveis. A expressão é dele. E quem são os incuráveis? São aqueles que não têm cura, portanto, que estarão, enfim, em situações de saúde muito graves e, portanto, precisam de morrer em paz, como ele diz, nem têm muitas vezes uma cama para morrer tranquilamente, humanamente, cristamente, como ele diz no famoso discurso do Coliseu, e, portanto, arranjar-lhe um fim de vida digno e, sobretudo, um fim tão importante quanto digno, e isso faz parte da dignidade, um fim de vida humano, acompanhado, nunca sozinho. Não é? Essa ideia de família que ele adapta para os rapazes, no património dos pobres, criando casas que permitam albergar a família, e no Calvário, constituindo essa família que, muito provavelmente, em alguns casos, é a família do último momento. Se a ver que ninguém parte sozinho e que está acompanhado. Mas, para além dos incuráveis, há também aqueles que, por razões várias, por limitações físicas, psicológicas, psiquiátricas, não têm capacidade, como eu dizia, de viver sozinhos. E que não têm meios, não têm famílias. E, portanto, precisam de viver dignamente. E, portanto, esses não vão lá propriamente para morrer, mas vão lá, têm que viver. E por isso ele diz ao arquiteto, bom, quero um pavilhão central, um hospital, um lar, mas depois à volta quero umas casinhas, uma espécie de aldeia à volta, onde aqueles que têm capacidades farão e viverão e uns se completam aos outros. Bom, mas isto, digamos, pode ser muito bonito, mas é muito sumário, não é? Agora, pegando nisto, como é que a gente traduz isto no terreno? E, entretanto, ele morre e, portanto, quem é chamado para isto é um jovem padre, na altura com 23 ou 24 anos, por aí, o padre Batista. Quem fica à frente da obra é o padre Carlos, que pouco mais tinha, acho que tinha 25 ou 26, aliás, eles são do mesmo curso do Seminário de Lisboa, são ambos padres do Patriarcado, e o padre Batista, que estava nesse momento na Casa de Lisboa, que estava também, que já tinha alguns anos, mas que ainda estava em construção, aquilo que se chama a Casa de Lisboa, o Tujal, e é recambiado aqui para cima, para o Calvário, para deitar a mão ao Calvário, não é? Repare, quando o padre Américo morre, havia estes jovens padres, havia um mais velho, o padre, não me lembro agora o nome, mas com o qual havia um pequenino contencioso, ele aliás depois sairá da obra, e portanto são estes jovens, a começar pelo padre Carlos, que devia ter 25 ou 26 anos, que vai herdar isto tudo. Ora, convém lembrar que a Obra da Rua nasce em 1940, portanto tinham passado 16 anos, o padre Américo, como tudo na sua vida, é meteórico. A única coisa que não foi meteórica foi a sua formação como padre e a sua ordenação, não é? Essa esperou. Mas é tudo rápido, não é? E ele em 16 anos levantou uma obra colossal. Absolutamente colossal. Nós, ainda hoje seria, quanto mais no tempo entre 50 e 56. Mas repare, muito do que ele conseguia, e a obra vive esmagadoramente de donativos, eram dados muito em função do carisma que tinha o padre Américo. Portanto, não era garantido que, desaparecendo o padre Américo, os seus sucessores teriam a mesma capacidade de cativar os donativos, etc, etc. E, portanto, mas a verdade é que tiveram. Tiveram, sem dúvida, mas na altura ninguém sabia. Em 56, quando o padre Américo morreu, a sensação dos padres que eu conheci, que o conheceram, conheci o padre Carlos, o padre Batista, sim, sobretudo o padre Manuel António, que estava, esse ainda nem tinha entrado, mas já conhecia o padre Américo, a sensação era de absoluta orfandade. E agora o que é que nós fazemos, não é? E agora, numa altura em que as casas de gaiato tinham centenas de gaiatos, agora o que é que nós fazemos, não é? Dar de comer a esta gente, dar vestir,
Bom, a verdade é que o futuro demonstrou que tiveram capacidade de se desenvencilhar muito bem, mas na altura, insisto, nós dizemos isto tudo porque já conhecemos o filme todo, não é? Mas na altura em que o filme estava a começar, ninguém sabia como é que ia ser. E, portanto, a grande concretização do Calvário acaba por ser obra do padre Batista, não tínhamos dúvidas. E em que é que se vai transformar o Calvário? O Calvário é uma verdadeira revolução em Portugal. A revolução porquê? Não que não houvesse obras próximas, sempre houve, graças a Deus para nós, que sempre houve as misericórdias, etc, etc. Sempre houve obras para acolher os mais necessitados, sem dúvida. A inovação é na concepção que está por trás disto. E na forma como essa concepção, que vem muito do Padre Américo, se traduz, mais uma vez, em realidades práticas. Ora, a primeira coisa que se percebe é o quê? É que as pessoas que lá estão, muitas delas estão ali para viverem toda a sua vida ali. Portanto, não estão de passagem. Não é gente que vai lá passar uma temporada maior ou menor, X anos. Alguns sim, entraram e saíram. Mas muita gente entra ali para estar lá a vida inteira. E depois há vários níveis de necessidades, não é? Umas são os ditos incuráveis, os que estão digamos, com doenças muito complexas, muito complicadas, com limites, horizontes de vida. Outros que, apesar de terem doenças complexas, são pessoas, enfim, que têm a saúde suficiente para viverem, com muitas limitações. Outros têm limitações cognitivas que não lhes permitem, enfim, podem fazer certas coisas manuais, mas não são capazes de discernir ou de tomar atitudes ou tomar decisões. Portanto, níveis muito diferentes de gente que, e essa é, digamos, a grande novidade, têm que ser o quê? Compatibilizados uns com os outros. Isto é, no Calvário, desde o início, as pessoas, evidentemente, são arrumadas um bocadinho de acordo com as suas deficiências, mas depois todos se complementam. Ninguém está proibido de contactar com ninguém. Sim, sim. E vocês, voluntários, são convidados a interagir e a ajudar naquilo que eles não podem. E integrarmos-nos neste grupo. Sim, sim. E, portanto, surgem situações muito diversificadas. Ora, como, digamos, o princípio do Padre Américo é de cada um tem obrigatoriamente que dar aquilo que pode, evidentemente, se há lá gente, como já houve, que a única coisa que sabe é pegar num pote ou numa panela e levá-la de um lado para o outro, não pode deixar de fazer isso. Exatamente. Se ele sabe fazer a sua cama, apesar, posso lhe dizer, que quando comecei, uma das coisas que me dava cabo da paciência, que tive que aprender, e apesar de eu não ser grande habilitado a fazer camas, mas sei fazer camas, não é? E fazia as camas, enfim, relativamente rápido. Depois havia gente que demorava para aí meia hora, 3/4 de hora a fazer uma cama. E eu começava a ferver. Diz assim, a gente nunca mais sai daqui, há mais fazer. Pois a gente tem que se habituar que cada um tem o seu ritmo. E, portanto, se ele é capaz de fazer a cama, deve fazer a cama. Mas, Luís, isso é uma das coisas mais difíceis para vocês, ditos normais, porque sim, senhor. quando estou a fazer um minuto, demorar uma hora é um desafio, não é? Olha, só faz bem à sua paciência. Só faz bem à sua paciência e à sua aceleração, a gente desacelera automaticamente. E se a primeira custou muito, a segunda custa menos, e olha, depois acabamos por nos habituar aos ritmos uns dos outros. Ora, portanto, o Calvário foi nascendo muito como, e cá está mais onde o Padre Américo não o concebeu assim, mas no fundo é uma das primeiríssimas unidades de cuidados continuados no nosso país. E não foi imaginada assim, na altura ninguém falava sequer nisso. Saber que é gente que precisa de cuidados continuados, prolongados no tempo, longos. Qual é a condição para aceder ao Calvário? Não é qualquer um que entra no Calvário. Não basta ter grandes limitações. Não basta digamos, ter limitações físicas ou psicológicas, não. A primeira condição fundamental para se entrar no Calvário é ser-se pobre. É ser-se pobre. E quando és pobre, materialmente. Materialmente e não só. E socialmente. Gente que foi, por exemplo, ostracizada completamente pela família. Que foi abandonado pela família. Às vezes até pode ter, há muitos dos que estão no Calvário que têm família. Não é? E alguns, mas são famílias, por exemplo, que não têm posses. Aí tem razão, é a questão material. Mas há outros que nem têm possibilidades, às vezes até de ajudar. Sem dúvida, mas digamos, é este sentido de pobreza alargada, não é necessariamente aquele que não tem de comer ou que não tem, isso também conta.
Essa é a condição fundamental. É nós percebermos que a pessoa que está efetivamente sozinha. É pobreza nesse sentido. Está só, está desamparado. E, portanto, precisa de ser amparado. Precisa de ser abrigado por esta família. Bom, e é isto que o padre, muito sucintamente, que o padre Batista vai desenvolvendo ao longo dos anos, criando unidades, digamos, elementos vários, um consultório, depois até houve um consultório especializado de dentista, enfim, tudo o que possa imaginar vai nascendo. Mas, simultaneamente, havia também o polo de baixo, este é o Calvário, propriamente dito. E depois havia o polo de baixo, a Casa do Gaiato. Ora bom, qual é a particularidade da Casa do Gaiato de Beira? É que não é exatamente como os outros gaiatos, ou melhor, eles são gaiatos, são pessoas normalmente fisicamente capazes, às vezes com uma ou outra limitação, mas são, por regra, pessoas com limitações de natureza psicológica, intelectual. E por isso desenvolveu-se todo o polo de baixo, muito dedicado às atividades agrícolas e não só, mas maioritariamente às atividades agrícolas, para que estes rapazes, hoje homens, pudessem pôr a render os seus talentos, que também os têm. Não serão talentos intelectuais, percebe-se que na escola provavelmente não iriam longe, apesar de ter funcionado lá também uma escola, mas que havia um conjunto de trabalhos que eram capazes de fazer, e atenção, que não são trabalhos elementares, eu estou à vontade porque são um verdadeiro zero em termos de agricultura e, portanto, todos me explicam como é que se faz uma série de coisas que eu não faço a mínima ideia. E fazem-nos todos com grande proficiência e alguns deles até com grande profissionalismo, devo dizer. Portanto, todo o espaço, digamos assim, foi desenvolvendo as pessoas adaptam-se ao espaço e o espaço foi se adaptando às pessoas, de acordo com as suas necessidades. É este o grande milagre da obra. Da obra e concretizado, não há outra forma de o dizer, e digo com muito gosto, pelo padre Batista. Foi ele que traduziu da melhor maneira aquilo que era o pensamento do padre Américo, ou melhor, que era o ideal do padre Américo, e por isso o padre Batista é, sem dúvida nenhuma, também um co-criador, se assim se podemos dizer, é um criador junto com o padre Américo do Calvário. Os voluntários entram aqui, vão entrando a partir de certa altura. Porquê? Porque precisam do Calvário. Foi isso que eu percebi. O Calvário presta também serviços para o exterior, digamos assim. Não apenas abrigando as pessoas, mas criando a oportunidade de outras pessoas, como eu, de irem lá fazer coisas que nos fazem sentir muito bem. Pronto. E não é só a questão de sermos úteis, é que nos faz muito bem a nós e sabe-nos muito bem. E também faz parte da vossa formação, uma aprendizagem para lidar com a diferença, não é? Para ligar com? A diferença, quer dizer, vocês, sim, ao estarem lá, aprendem a lidar e a conhecer que na diferença também há riqueza, também há... Sem dúvida. E que temos, isto é uma frase feita, e pode parecer assim um bocadinho excessiva, mas não é. As mais das vezes a gente tem mais a receber do que a dar, devo dizer. E, portanto, temos é que ir com o tempo, percebendo, é essa a especificidade dos voluntários do Calvário. Eu diria que é dos voluntários em geral, mas não me quero meter onde não sou chamado e onde não tenho experiência. Dos voluntários do Calvário é assim, quem for para lá tem que perceber que tem que estar disposto a receber muito mais do que a dar. Eu posso dizer... Mas, óbvio, mas antes de interromper também, não queria interromper, mas é um bocado específico ser voluntário no Calvário, porque a obra não é tão visível, ou seja, não dá visibilidade a quem lá trabalha. Normalmente as pessoas, quando são voluntárias, querem aparecer, querem ser reconhecidas. E não soube muito falar que o Luís fez isto, ou o Manuel fez aquilo. Ninguém conhece quem é que colabora no Calvário, que não vem nos jornais, não vem nas revistas, já no Gaiato, claro. Enquanto se for voluntário noutra obra qualquer, se calhar é mais conhecido. Será, pronto, mas esta faz-me sentir bem aqui. Eu estou a provocá-lo, não é? Porque eu acho que sim, que às vezes acontece isso. Pronto. Isso é uma das particularidades. Eu enfim, não gosto muito de falar nisso porque as pessoas poderão entender que há aqui uma certa, sei lá, vaidade ou sobranceria ou nenhuma. É uma das particularidades. Haverá outras que necessitarão de mais visibilidade. Eu aprendi como voluntário no Calvário que a gente deve desaparecer completamente de cena.
deve estar na cena, mas não ser visível na cena. Sermos um no meio dos outros. Pois, mas isso é difícil, não é? Aprende-se, como tudo na vida, a gente não aprende ensinado, não nasce ensinado. Claro. O que é que eu aprendi? E isto foi-me dito, eu no início não percebi. Pronto, vou-lhe dizer que não percebi, até fiquei assim um bocadinho, não digo magoado, não, mas assim, olha, este agora lembrou-se de dizer, eu vou-lhe contar, pronto, não gosto muito de contar a história, mas fica contada. Quando eu finalmente me decidi a ir a apresentar-me, pronto, e dizer, olha, estou aqui disponível para qualquer coisa. Eis-me aqui. Eis-me aqui, foi recebido pelo Padre Batista. Eu já o tinha contactado com ele 2 ou 3 vezes antes, e ele dizia, e uma vez, da segunda ou terceira vez, eu disse, o Sr. Padre, eu faço tensões de ir e não sei o que mais, e o Padre Batista, que é uma pessoa com várias capacidades, uma delas com uma memória de elefante, disse-me assim, o senhor já me disse isso várias vezes, mas a verdade é que nunca apareceu lá. Eu disse, pronto, agora sinto-me envergonhado, é mesmo o momento de ir. E fui, cheguei a seguir ao almoço, e ele fez-me uma visita à quinta. Não a mostrar, e tal. E, porque ele tem imensos conhecimentos de agricultura e de natureza e de árvores, sabe os nomes todos das flores, das plantas, que eu também não sei. Ele sabia, tal. E depois de muita conversa, eu disse assim, bom, Sr. Padre, olha, eu agradeço imenso a sua disponibilidade, mas eu, na realidade, estou disponível para vir para aqui, portanto, o Sr. Padre diga o que é que acha que eu posso fazer, o que é que precisa. E sabe o que é que ele me disse? Disse-me assim, se o senhor precisa de vir para aqui, venha, porque nós não precisamos de si. Pronto. Em grande majestade. Eu fiquei assim a olhar para ele e disse, bem, esta agora é que eu não estava à espera, e fui para casa. E lembro até ter conversado com a minha mulher e pensar, caramba, ele foi assim um bocado, não digo, enfim, não é uma questão de má mas educação. está a ver onde eu queria chegar, é que muita gente vai e para o voluntariado para, não é? Claro. E eu fiquei assim, achei assim um bocadinho, para quem se acabava de conhecer ou quais, achei assim um bocadinho, eu não teria a franqueza de dizer assim a uma pessoa. Pronto, mas eu enchi-me de brio e lá apareci num sábado. E a questão dos sábados é fácil, porque agora não, as coisas mudaram, mas antigamente a obra da rua, durante a semana, o Calvário, durante a semana funcionava com funcionários e ao fim de semana era integralmente assegurado por voluntários. Integralmente. E portanto ele disse, apareçam sábado. Eu apareci no sábado, imediatamente, isto foi, acho que foi numa terça-feira, e eu no sábado já lá estava, e cheguei lá e vejo cumprimentos, Sr. Padre, já andavam nas tarefas de manhã, dos banhos, das barbas, das limpezas, tal, e ele não me disse nada, absolutamente nada. E eu fiquei a olhar e disse assim, agora o que é que faço? E quem é que vejo? O Pacheco, que eu não conhecia, e de quem hoje sou amicíssimo, e um outro que deve conhecer também, o Alexandre Leite. Conheço muito bem. E o Alexandre conhecia mal, porque o Alexandre era vizinho, éramos vizinhos em casa dos meus pais, relativamente próximos, e tínhamos andado no mesmo liceu, sabíamos quem éramos, não tínhamos grande intimidade, mas e disse assim, estou salvo, porque estou a ver uma cara mais ou menos conhecida. Pronto, e eles acolheram muito bem, os dois, e o Padre Batista, entretanto, aproximou-se e disse, o senhor quer fazer alguma coisa? Eu disse, bem, Sr. Padre, e então mandou-me limpar os quartos de banho. Estavam num estado que eu não vou agora descrever. Começou bem. Bem, foi, pois. Mas sabe que ali também é um teste. O Padre Batista fazia-nos isso a todos a ver para depois irmos lentamente subindo na hierarquia. Bom, isto apenas resumindo, não gosto muito de falar na minha experiência particular, mas resumindo no seguinte. Com o tempo, a gente vai percebendo que fazemos muita coisa lá, não há dúvida. Mas aquilo também faz muito por nós. E quando nós percebemos esta mútua transferência, vamos-nos integrando naquela família. Pronto. O Padre Carlos, de que certamente já ouviu falar, que foi um dos grandes padres da obra da rua, falava muito, creio que ele falava muito, e creio que digamos que foi ele que criou a expressão, não tenho a certeza se foi ou não, mas creio que foi ele. Ele falava muito na família de dentro e na família de fora. A família de dentro são os que vivem lá, a família de fora são aqueles que, voluntários ou outros, que vão aparecendo lá, de forma mais ou menos, com maior ou menor frequência, mas que se vão integrando na família e, portanto, têm que se comportar como a família.
Não é? Não é como alguém que vai lá oferecer os seus serviços, não. Comporta-se como uma família. E como nós na família, se as coisas funcionarem bem, não cobramos nada uns aos outros. Divide-me das tarefas, essas coisas todas. Não é? Pronto, portanto ali também ninguém cobra nada a ninguém. Cada um faz o que é o que pode fazer. E portanto... Luís, deduzimos neste seu testemunho que neste momento, se calhar, e isto eu estou a dizer um se calhar quase convicto, o Calvário é tão importante para si ou mais do que pode ser para o Calvário. Não tenho a dúvida. Não tenho a dúvida. Eu não consigo dispensar o Calvário. O Calvário, se me dispensar a mim, arranja não sei quantos que podem fazer o mesmo que eu faço melhor. Isso não tenho a dúvida. Não, mas isso ninguém dispensa ninguém. Só é dispensado quem não pode. Não quer. A gente, quando se liga às pessoas, não é? Temos níveis diferentes de ligação, não é? A gente ligando-se às pessoas, depois nem nota nas coisas, quer dizer, eu devo-lhe dizer, e digo isto com toda a franqueza, mas não sou só eu, se falar com o Pacheco, que já falámos várias vezes. Sim, eu conheço a história do Pacheco, agora infelizmente já lá não está, mas durante muito tempo, e muitos anos andou lá. A gente fala de igual para igual com os que lá estão. E se quiser, e se nos dão uma resposta torta, a gente também dá uma resposta torta, não vai estar com paninhos. Claro. É de igual para igual. Isto não é, no início não é lícito, não é? Porque a gente acha sempre a velha mentalidade do coitadinho, não é? É coitadinho. Não é coitadinho nenhum, é uma pessoa. O padre Batista colocou em vários sítios estratégicos do Calvário Antigo, que agora está a ser completamente remodelado, mas dos antigos pavilhões, aquilo que o Padre Américo chamava, entre aspas, o hospital, que nunca foi, os pavilhões, e tinha, em 2 sítios estratégicos, tinha uma frase notável, muito dura, mas quem a ler devia parar e ficar assim a olhar, porque, só que um pequenino parênteses, sobretudo aos fins de semana, também durante a semana, mas aos fins de semana havia sempre muitas visitas, não é? As pessoas iam visitar e, claro, depois os que lá estavam percebiam e faziam-se de coitadinhos, não é? Um rebuçadinho, um não sei quê, não sei o que mais. Claro, são espertalhões a ver se pingava mais alguma coisa. E as pessoas davam e distribuíam. E o padre Batista, colocou lá em 2 sítios e tinha esta frase notável, dizia assim: não humilhes o pobre com a tua esmola. Interessante. Não humilhes o pobre com a tua esmola. Isto tem várias leituras, mas a primeira leitura é esta. É que se a pessoa vai lá para dar, não é para estar à espera de descontar as suas penas no purgatório, nem para aliviar a sua consciência. Vai lá porque humanamente tem relação com os outros e se temos relação com os outros devemos, digamos, manifestar essa relação em atos, em palavras, com acompanhamento, porque nós voluntários não nos limitamos a fazer serviço. Mas isso que me está a contar agora, desculpa a minha força de expressão, no exagero talvez, mas às vezes dá a ideia que às vezes as pessoas vão ver estes locais, ver as pessoas como quem vai aos jardins zoológicos, ver animais. Não tenha dúvida. Não é? E não tenha dúvida, tem toda a razão, e dizer que muitas vezes as pessoas não fazem de maneira nenhuma por mal. Pois. De maneira nenhuma. Agora, têm uma ideia errada, por um lado, do que são estas instituições, e com todo o respeito pelas pessoas, têm também, enfim, uma ideia errada do que são as relações entre nós, seres humanos, não é? Isso também acho, mas isso é um problema pessoal de cada um. As pessoas muitas vezes vão lá para descarregar a consciência, provavelmente. Pronto. As obrinhas de caridade, não é? A caridadezinha. Serem bonzinhos em vez de serem bons. Mas eu não julgo ninguém. Claro, não estou a julgar. Nós que lá estamos temos obrigação de demonstrar que aquilo é uma casa de família. E, portanto, quando eu vou à casa de família visitar alguém, não ando a fazer festinhas, nem a distribuir reboçados pelos meus parentes, nem a dizer que tenho muita pena, coitadinho. Não, trato de igual para igual. Isso é importante que vocês também possam ajudá-los a sensibilizarem-se para corrigirem essas atitudes. Ninguém nasce ensinado, não é? E sabe, é nisso que o Calvário faz a diferença. E que a pedagogia do Calvário, uma obra de doentes, para doentes, pelos doentes,
e depois entra uma série de outra gente, isto faz a diferença. Insisto, fazer a diferença não quer dizer que é melhor do que as outras obras, de maneira nenhuma. Há espaço para muitos. Agora, se há algum carisma específico da obra da Rua em geral e do Calvário, que é uma das suas valências em particular, é esta. É de se criar uma família com gente que, na sua larga maioria, tem necessidades diferentes daquilo que a maioria tem. Necessidades todos temos. A maior parte tem um conjunto de necessidades que todos nós conhecemos. Há uns quantos que têm umas necessidades específicas e ali constituiu-se uma família com essas necessidades. E, portanto, nós gostamos, quando as pessoas vêm, que entram no Calvário, que se sintam à vontade, que se sintam em casa e percebam, antes de mais, que têm pessoas pela frente. Pessoas um bocadinho estranhas, que são capazes de lhes dizer na cara coisas que outros não diriam, mas que são pessoas normais. Nós comemos todos à mesa, comemos todos a mesma comida, não há, digamos, separações de nada. Os senhores padres dormem enfim, eu não vivo lá, mas os senhores padres, para se ter, as instalações dos senhores padres são em tudo idênticas às instalações dos demais. O padre Batista fez sempre esta questão, diria-se, enfim, diríamos para os critérios dos nossos dias muito espartanamente, pobremente no melhor sentido, quer dizer, nada do que é necessário falta. Agora, não há excessos, não há desperdícios, isso não há. E todos viviam iguais. Quer dizer, é bom ter-se consciência que os senhores padres e os funcionários e os voluntários, que às vezes pernoitavam lá, viviam com as mesmíssimas condições, com a mesma mesa, tudo igual. Insisto. Mas em termos concretos, um voluntário do Calvário, neste caso do Calvário, como é o seu caso, vai ao sábado. Há um horário específico, cada um dá as horas que pode. A cada um dá as horas que pode. Mas eu, por exemplo, instituí isso, que já vinha do tempo do padre Batista, como lhe dizia, aos fins de semana, atendendo a que não havia funcionários a trabalhar, empregados, tudo, digamos, era assegurado por voluntários. Os que tinham que fazer as limpezas de manhã, nomeadamente ajudar na higiene, as barbas nos homens não se faziam todos os dias e continuam a não fazer, e não tem sentido. Ao sábado faziam-se essas barbas, por exemplo, era preciso cortar os cabelos, cortavam-se os cabelos, faziam-se as mudanças maiores de roupas nos dormitórios, limpavam-se os quartos de banho, era preciso às vezes auxiliar na parte agrícola, era necessário evidentemente auxiliar na cozinha e preparar as refeições, era necessário, por exemplo, levar, porque havia e continua a haver consultas ao sábado, levar ao hospital, levar ao médico, levar ao posto de saúde. Portanto, nós substituíamos-nos totalmente aos funcionários aos sábados. Isso agora não é assim, mas significa o quê? A vida no Calvário começa muito cedo. Como imagina, é uma comunidade grande, agora está reduzida e não é tão pequena quanto isso. Neste momento estão lá perto de 25 pessoas, perto não, acho que são mesmo 25 pessoas em permanência, fora os senhores padres. Quando eu comecei a ir para lá, ultrapassava as 50 pessoas. E, portanto, como se imagina numa família de 50 pessoas, tem que haver horários, não é? Claro. Não pode cada um ir tomar um pequeno almoço à hora que quer e depois já jantar ao almoçar. Mas são 25 pessoas por causa do confinamento ou porque há menos procura? Não, o que aconteceu, provavelmente saberá, isso foi público, há uns anos atrás, houve um contencioso considerável. Sim. E várias das pessoas que lá estavam foram retiradas, através de uma ação muito pouco louvável por parte da Segurança Social, não vale a pena agora, já são águas passadas. Foi muito mal contado e muito mal escapulizado, mas também não completamente. Nós devemos reconhecer que a obra da Rua, no seu conjunto, o Calvário em particular, desse poderei falar um bocadinho mais, necessariamente, como todas as obras deste género ou de outras quaisquer, necessitam de se adaptar, reciclar e adaptar aos tempos novos, não é? Essa adaptação não foi feita com a celeridade que se exigia, ainda por cima no tempo em que nós vivemos, em que as mudanças são do dia para a noite, como sabe, não é? Como todos nós sabemos, e a obra não teve capacidade suficiente para proceder em devido tempo a essa renovação. Eu diria que deixaram o Padre Batista muito sozinho na idade em que ele estava, precisava de muita ajuda. Pronto, o Padre Batista deu tudo o que tinha e pois, o que não tinha
enfim. E pronto. E, portanto, havia necessidade de reciclar, de renovar, perdão, e é essa renovação que agora se está a proceder. Evidentemente que as coisas não começaram da melhor maneira, com esses processos em tribunal, essas coisas todas. Felizmente isso agora está ultrapassado, mas ainda não temos, digamos, ganha... Batalha, não. É? Vamos de batalha em batalha. E foi nesse processo que saíram, já não me lembro bem, mas mais de 20 pessoas garantidamente saíram. Mas há a possibilidade dessas 20 pessoas, ou cerca dessas pessoas, retomarem ao Calvário? Nós temos muita esperança que isso aconteça. As obras, neste momento, estão a aproximar-se do fim, a parte, digamos assim, arquitetónica. No final do ano devem estar prontas. Depois haverá os necessários equipamentos, mas eu diria que no decurso do próximo ano vai, digamos, a reabertura nas novas instalações vai-se fazer e há uma vontade claríssima por parte dos senhores padres e do resto da família que lá está, de que voltem aqueles que puderem vir. Alguns já faleceram entretanto, esses não poderão voltar, mas os que quiserem regressar poderão regressar e há essa vontade e alargar. Neste momento estão pensadas residências. Repare, o que se está a fazer agora, esta readaptação, é uma readaptação sobretudo material, mas no fundo, são as mesmas valências, agora com nomes muito pomposos, dados pela Segurança Social, as residências especializadas, mas no fundo, é para as mesmas pessoas que existiam antes. Ou seja, aqueles que são, simplificando, aqueles que são totalmente dependentes e aqueles que têm uma semidependência, vamos lhe chamar assim. Como diz o Abel, aos rodados e terá um de outros que não sei como é que se chamam, não é? Exatamente, pronto. Mas no fundo, são as valências que desde o início existiram. Não tinham esta formatação legal que hoje é dada, e muito bem, não tenho absolutamente nada contra, mas no fundo, o Calvário, tal como está a ser agora, digamos, renovado, está a caminhar nesse sentido. Portanto, mantém a sua absoluta identidade, com a sua história, a sua memória e aquilo que foram os objetivos iniciais do Padre Américo e a sua concretização por parte do Padre Batista. Do Padre Batista. Luís, como pode imaginar, o nosso tempo está esgotado, está uma conversa. Desculpe, eu falo sempre... Não, esteja à vontade. É interessantíssimo o que estava aqui a dizer e é interessante o que disse. Eu queria apenas, para girar um bocado, fazer uma pergunta que é um bocado de praxe. No fundo, o Luís, como a maior parte das pessoas que se entregam a estas causas tão nobres e tão difíceis de executar e de entrar para colaborar, digamos assim, tem o calvário da sua vida e este calvário, ou fazem os dois um calvário só? Eu tento, quanto possível, que sejam só, não é? Isto faz parte da minha identidade e personalidade e, portanto, procuro ser um só. Não sei se o consigo ou não. É o que procuro fazer, não é? Olha, é fácil conciliar a sua vida profissional, familiar e esta área voluntária. É só uma questão de trabalho. É. Consegue ser meticuloso, organizado e gerir bem tudo. Não é muito mais do que isso. E tem uma capacidade, para mim, o Calvário também tem, e não é só para mim, creio que não é, muito terapêutica, sabe? Porque ao sábado eu desligo completamente do resto. Porque a gente no Calvário absorve-se de tal forma, não é? E somos tão solicitados que desliga do resto. E isso faz-nos muito bem. Também isso nos faz muito bem. Luís, eu iria dizer, ao jeito, embora não tenha nada de jornalista, eu dizer que você, a brincar e a trabalhar, faz duas coisas engraçadas. A trabalhar dá história e, no voluntariado, faz história. Pois, todos nós fazemos, sabe? A história não é feita só pelos heróis, todos nós somos agentes de história porque estamos no espaço e estamos no tempo, não é? E, portanto, somos todos agentes da vida humana, história. Da vida. A história não é mais que a vida, a história não fala mais do que da vida humana e, por isso, para mim, há uma absoluta, como é que se diz...
Ligação, eu vou dizer que ao fim deste tempo de experiência não vejo, para mim é perfeitamente natural que isto aconteça. Eu sei que não, há gente que acha que isto é uma espécie de, como é que é dizer, de desporto de alto risco, chamemos-lhe assim, de alta competição, mas não é. Eu sei que há gente... Mas é radical. Sim, que é um desporto radical. Radical. Talvez, mas olha, não sei se é verdade, porque eu não sou pessoa nada de arriscar em nada. Fui sempre muito contido, não sou pessoa de arriscar, não é o meu... Então não é arriscado poder sujar-se todo em vez de estar de volta do limpinho. Mas sabe, é muito desagradável, ninguém gosta de ficar Isso, todo sujo e com algum tipo de sujidade, menos ainda. Mas depois, claro. pensando um bocadinho, pensa o quê? Lava-se e já está. Pronto. Pois, eu estou aqui a brincar com coisas sérias, mas no fundo é a realidade que muita gente diz. Não, isto para me sujar não vale a pena, não é? Pois, sabe que eu não chego ao ponto, conta-se do São João de Deus, que era uma das pessoas em quem o Padre Américo tinha particular devoção. Sim, São sim. João de Deus é um homem verdadeiramente impressionante de entrega aos pobres, estamos a falar de alguém do século XVI, mas disse que o São João de Deus, que está na origem de uma das ordens mais espantosas assistenciais, os hospitaleiros, e desde que o São João de Deus, quando andava, enfim, no hospital que fundou, no primeiro hospital que fundou em Córdoba, que recolhia todos os desgraçados que estavam na rua, o lixo, de que fala o Padre Américo também, esse lixo humano que é posto nas ruas. Se algum dia tiver oportunidade de ler os textos do Padre Batista, vê as vezes que ele foi um verdadeiro recoveiro de pobres, de lixo, no sentido literal, que foram apanhados nas sarjetas do Porto, enfim, quase moribundos, e ele chamado às tantas da noite pela polícia, pedindo-lhe se vinha recolher desgraçados que eram apanhados, enfim, na rua, morrerem ou perto disso. Bom, mas diz-se que o São João de Deus que chamava aos como é que é dizer, aos alguidares, aos potes, no qual recolhia os excrementos das pessoas, enfim, os lixos todos, chamava-lhe os vasos sagrados. Eu não consigo chegar a tanto. Não consigo chegar a isso. Chega a um penico todo sujo, desculpa a expressão, não consigo chegar, mas também não sou santo e, portanto, não consigo ter essa capacidade do São João de Deus. Mas, como lhe digo, custa, não é fácil, mas, enfim, com um bocadinho de racionalidade, a gente vê que não é mais do que uma ação entre muitas que nós podemos fazer e que temos capacidade para fazer. Claro, as pessoas acham que não têm, mas têm. No meio desta sua alegria, desta sua espontaneidade em expressar toda esta atividade que leva com amor a cabo o fim de semana, ao sábado, e às vezes não só, já tem conseguido cativar mais pessoas para colaborar com a obra, ou isto é uma tarefa muito difícil? Assim diretamente nunca consegui recrutar ninguém, quer dizer, pontualmente. Pelo menos pontualmente... o que saiba, não é? Que eu saiba, não tenho, não, assim, de forma continuada, não. Que há gente que vai lá, pronto, porque há vários tipos, eu e neste momento, infelizmente, poucos mantemos esta regularidade, mas há gente que vai lá, digamos, não vai com esta regularidade, mas que vai lá, esporadicamente, e eu devo dizer que é uma das esperanças que tenho, é que quando o Calvário reabrir, com esta, enfim, completamente renovado, e há uma preocupação por parte dos senhores padres nesse sentido, que o Calvário se transforme também num ambiente de acolhimento para estas experiências, não é? Não é preciso ficar lá o ano inteiro, não é preciso ir todos os sábados, ou todos os domingos, ou todas as quartas ou quintas, mas que a pessoa decida, por exemplo, passar lá uma semana, que quando pode se desloca lá e se sinta acolhido. Mesmo que quando lá chegue, nesse momento, a única coisa que haja para fazer seja estar a conversar ou a jogar as cartas, que eles gostam muito de jogar. Claro. Gostam de jogar as cartas, mas que a pessoa se sinta acolhida, não é? Que aquilo sirva também para que muita gente encontre outras dimensões humanas e se sinta bem lá. Pronto.
Luís, eu vou-me despedir de si dizendo uma coisa que se calhar resume um bocado toda esta alegria, toda esta partilha tão rica que fez connosco. Enquanto toda a gente, ou quase toda a gente, quer despachar o calvário da sua vida, é impressionante que haja homens e mulheres que se entreguem ao calvário. Obrigado pela sua presença. Obrigado eu pela sua paciência. Nada, nada. Obrigado pelo seu testemunho, pela sua alegria aqui deixada e Muito obrigado. que realmente o Padre Américo, onde quer que esteja, se sinta realmente honrado por ter esta gente, estes homens, durante estes anos todos, que já são 65 anos desde que ele nos deixou, e que dão seguimento à obra que ele nos deu com tanto amor. Obrigado. Muito obrigado eu também e espero podê-lo receber um dia no Calvário.